Posso continuar? Só corrigindo aqui a capacidade, internos 175, capacidade 98, mortos 2 e 11 já recapturados sobre a rebelião de menores. Mas não foi essa que... Não é essa que estão colocando aqui pra gente, tá? Mas em todo caso, deve ter sido mais uma rebelião, talvez até hoje, alguma coisa nesse Não, foi, sentido. ela foi... Mas só para concluir, então, o assunto que eu acabei misturando o assunto com a excelente participação que o Copete traz para a mesa hoje, que é o assunto debatido na cidade, no estado e até no país hoje, foi notícia brasileira. A revista Exame, me parece, saiu hoje. Então, mas eu quero dizer assim, Copete, que é um assunto importante esse também, mas para aquelas pessoas que precisam ter um atendimento médico, e se tu for no posto de saúde em Novo Hamburgo hoje, se tu for lá na UPA em Canudos, se tu fores aqui no Hospital Geral e entrar lá e falar com as pessoas, se tu for no posto de no posto de saúde na Santo Afonso, esse assunto da Fundação Evangélica... é superficial, concordo. Ele não faz aquilo que eu ouvi de uma mãe só, que disse que levou o filho dela vivo para o hospital e trouxe ele morto. Não vale, para mim não vale. Para mim não vale, eu defendo esse assunto. Né? Eu defendo esse assunto que está com uma UPA fechada, pronta ali na Visconde Taunay, está pronta, está fechada. Você sabe por que não abre? E eu estou falando, eu estou dizendo, mas eu tentei dizer isso, que começou a obra no governo do Tarcísio em 2011, lá foi liberado o dinheiro, transitou pelo governo todo do Tarcísio, pelo governo do Luiz Lauermann e está transitando pelo governo da prefeita Caxias. E por que deveria abrir? Por que não abre? Mas essa é a pergunta. Essa é a pergunta. É fácil perguntar quem é um administrador. Por que não abre? É o exemplo da UPA de Tramandaí. Por que não abre? Que ficou 3 anos fechada, porque construir o prédio tem uma dificuldade. Depois que o prédio está pronto, aí que vem o problema. O custo de administração de um hospital, de uma UPA, desculpe, mas, é uma colocação... Não dá para ir por aí, Copete. Você não pode abrir um posto, você tem que fazer ele funcionar. Então a solução é fechar o hospital? Não é isso. Vamos voltar aqui para o caso. Eu acho que tem uma dificuldade real. Eu inaugurei a primeira UPA no Rio Grande do Sul. E tratei desse tema como deputado. De fato, tem várias UPAs no estado prontas que não são abertas. Não é o caso aqui de Novo Hamburgo, porque, na verdade, nós temos o PA. Se a UPA, que atende, mas atende com muito mais dificuldades, com muito mais precariedade, porque ele não tem tamanho para ser um pronto atendimento. Mas lá tem os 4 médicos, tem os enfermeiros, tem os técnicos de enfermagem, tem equipamentos. Então, o que precisa fazer, no caso da UPA do centro aqui, é simplesmente transferir a estrutura do PA para o centro e, neste caso, inclusive, porque para o PA ele é todo pago pelo município. No dia que passar a operar pela UPA, o governo federal e o município e o estadual vão pagar uma parte do custo. Então, por isso, inclusive, que a gente, quando eu fui prefeito, nós programávamos isso, de ter uma segunda UPA para desafogar o atendimento e também para tirar o peso financeiro dos ombros do município e repartir ele com a União e com o governo federal. Então, esse caso de Novo Hamburgo é diferente de outras cidades, mas efetivamente abrir uma UPA não é fácil. Mas deixa eu só dizer aqui, porque deu uma pequena polêmica aqui no WhatsApp. Eu referi antes um episódio de uma rebelião de adolescentes que ocorreu no dia 3. Dia 3 foi sábado, né? Dia 3, hoje é 5, sábado, no dia 3 em Paraíba. Nessa unidade que tinha 40 lugares, tinha 220 internos. Quem quiser procurar a matéria, tiver dúvida, é só digitar no Google 7 adolescentes mortos em rebelião. Vai aparecer essa matéria. Tinha 40 vagas, tinha 220 internos e o que eu chamei a atenção é basicamente o que eu vi dos comentários da matéria do G1.
eram 470 comentários. Eu não li todos, mas todos os que eu olhei eram de tipo assim, que pena que não morreram todos, que pena que não foram 70, que pena que não, bem feito para eles, e etc e tal. Não tinha uma única mensagem dizendo o seguinte: lamento pelos adolescentes, lamento pelas mães, pelas famílias, porque todos esses meninos, a Paraíba, né? Todos esses meninos, eles têm mãe, têm pai, têm irmãos, e que por algum motivo se perderam, mas merecem a compaixão de todos os que ainda têm um pouco de alma. Só isso que eu fiz, só esse comentário que eu fiz. É que já aconteceu hoje mais uma rebelião. Já aconteceu, por isso. Teria acontecido outra rebelião hoje. Hoje. Bem, essa é a confusão. A tarefa na fundação ocorreu dentro da escola. Não sei como ela foi trabalhada, mas certamente a intenção nunca foi denegrir a imagem de qualquer outro profissional. Sem dúvida, a frase escolhida pelos alunos poderia ter sido melhor, mas distorções e ofensas contra nossos filhos, nossas famílias e a nossa escola, como estão ocorrendo na internet, não podem ficar sem esclarecimento e sem ações. Quem é que escreveu isso? Veio de uma... Mãe. Um pai da escola. É verdade que foi dentro da escola, mas a publicidade não veio da escola, também foi feita por um caderno jovem, e isso aqui deu a impressão de uma festa que não ficou dentro da escola. Exato. Mas eu acho que o episódio, evidentemente, é um episódio triste, mas ele revela um outro aspecto. Essa é uma escola que forma os líderes. Sim. Essa é uma escola que forma os líderes. E forma líderes com esta mentalidade. Uma mentalidade preconceituosa, uma mentalidade distante da realidade, a gente poderia dizer mesquinha, né? Uma realidade desumanizada. Isso que é o mais dramático, tu imaginar que estes serão provavelmente os líderes de empresas, os líderes da política, os líderes das organizações da comunidade, do Lions, do Rotary, do clube mais... Isso me preocupa muito. Mas eu queria falar, viu, Tarcísio, eu acho que toda escola forma líderes, toda escola. Mas os donos das empresas. Essas lideranças que se formam lá, é claro, se formam filhos de quem está lá, as crianças que estão lá são filhos de alguém que possa pagar, ou é bolsista, como já foi dito aqui, que também está dentro da escola lá. E eu conheço pessoas maravilhosas lá dentro da Fundação Evangélica, eu conheço a escola, eu estou dizendo aqui, eu conheço a escola, eu conheço pessoas que estudaram, que se formaram ou que não se formaram em nada, que saíram da Fundação Evangélica. Eu tenho amigos que tentaram ser empresários, sendo aluno lá da Fundação Evangélica, e foi um fiasco total, quebraram, foram embora. Você sabe por que agora? Por quê? Exato. Claro. O cara sai de lá com uma ideia tão distante da realidade. Mas que acontece, ele não. Quando acontece, cai na realidade, não adianta querer viver em Florianópolis. Mas acontece em todas as escolas isso. Isso não é só na Fundação. Eu não estou aqui, não tenho procuração nenhuma para defender a Fundação. Inclusive, abri aqui dizendo que não estudei, não queria estudar e nem indicaria para meus filhos. E nem podia pagar lá. Eu abri dizendo isso. Meus filhos tiveram uma boa educação. Pois eu concordo com você. Mas eu não posso concordar que isso seja exclusivamente da Fundação Evangélica. Né? Isso tem esse preconceito em muitas outras escolas. Tem em diversas escolas esse preconceito. Né? Se nós formos avaliar aí o que existe em outras escolas, não quero aqui levantar nomes, para não aumentar a polêmica disso, porque isso é uma imagem negativa para a nossa cidade. Mais uma. Não podemos alimentar isso, na minha opinião. É claro que devemos discutir, sim, porque isso é assunto de ser discutido também, mas se nós fomentarmos esse assunto, né, nós temos outros assuntos e eu não vou voltar, viu, Copete? Nós temos problemas de saúde sérios na cidade de Novo Hamburgo, nós temos problemas de segurança sério na cidade de Novo Hamburgo, né, nós temos problema de mobilidade urbana sério em Novo Hamburgo, né, nós temos. E nós temos que discutir isso. Aqui é o nosso canal de discussão. Eu não sei, tu participa de outros programas aqui, eu só participo desse.
né? Eu tenho te ouvido em outros programas, tu também tem a oportunidade em outros momentos de falar aquilo que tu pensa. Eu não vou deixar de falar aqui não, daquilo que está acontecendo dentro do hospital, aquilo que está acontecendo na segurança de Novo Hamburgo, aquilo que está acontecendo na mobilidade urbana. Nós temos sinaleira em Novo Hamburgo para pedestre. Você poderia dizer o que não está acontecendo. Talvez seria melhor, né? O que não está acontecendo na mobilidade. Tem pessoas que não conseguem mais sair do ônibus ou pegar um trem de manhã porque são assaltadas. Para ir trabalhar, estão indo trabalhar e estão sendo assaltados. Mas isso a grande elite não sabe disso. Não se preocupa com isso. O FING já está ficando chato. Todo programa ele vem e fala as mesmas coisas, não, mas porque acontece de novo. Mas a grande elite está... Você acha que eu não estava escutando você falando na segunda passada do péssimo estado... Do péssimo estado, do nosso posto de saúde central, que tem que sair de lá. E eles não tiram mesmo, não adianta falar, né? Eu acompanho você. Pois é. Só que eu acho. Os assaltos. Mas, Copete, olha aqui, ó, a mobilidade, nós temos uma sinaleira para pedestre em Novo Hamburgo que não precisa ter pedestre. Tu sabe disso? Posso mudar de assunto? Mas eu não consigo conceber. Vamos falar da cultura? Mas se falar da cultura, vocês vão ter que me ouvir daí, hein? Privatizações, plebiscito. Que plebiscito é esse que o Tarcísio quer fazer? Quer fazer um plebiscito, Tarcísio? Tu quer fazer um plebiscito, Tarcísio, é isso? Não, na verdade, eu acho que é importante registrar essa polêmica que tem no estado do Rio Grande do Sul a partir de terça-feira da semana passada, quando o governador e sua equipe, enfim, anunciaram que iriam propor o plebiscito para autorizar a privatização da CE, da Sulgás e da CRM. São 3 empresas públicas que ainda não foram privatizadas e que o governo queria que fosse retirada a exigência que hoje tem na Constituição do Estado do Rio Grande do Sul de que precisa fazer plebiscito para privatizá-las e ele não tinha voto para isso. E aí ele anunciou de fazer o plebiscito. Só que aí encaminhou tudo de forma totalmente atabalhoada, totalmente irregular. E aí chegou lá na Assembleia essa proposta e ela foi rechaçada pela área técnica da Assembleia e pela própria presidência da Assembleia. E amanhã o governo deve voltar a carga de novo com esse assunto. Isso eu ia te perguntar. Está voltando isso, então? Vai voltar a carga de novo. Na verdade, o que aconteceu? O governo, desde dezembro do ano passado, sabe que ele não tem votos para aprovar o fim da obrigação do plebiscito. O que ele deveria ter feito? Encaminhado em tempo hábil todas as medidas legais necessárias se ele quisesse fazer o plebiscito. Mas aí ele foi deixando, e aí encaminhou na terça-feira da semana passada. Só que tem uma legislação que rege esse assunto, como aliás todas as áreas têm legislação. Estabelece ali o seguinte, que em ano que não tem eleições, o plebiscito tem que ser feito no dia 15 de novembro. E o Tribunal Regional Eleitoral tem que receber o pedido do plebiscito, né? No caso é uma lei, né, que autorize a realização do plebiscito e que, enfim, estabeleça as condições do plebiscito, ele tem que receber isso 5 meses antes. 5 meses antes de 15 de novembro é 15 de junho. Como 15 de junho é feriado... Meu aniversário... É 14 de junho. É 14 de junho. Só que o governo deixou para encaminhar isso no último dia do mês de maio. Então, é daquelas coisas, né? É amadorismo ou é malandragem? Boi lerdo bebe água suja. Eu acho que é amadorismo, porque, na verdade, o governo Sartori é um governo curioso, assim, porque no ano passado, no final do ano, eles, abaixo do pau ali, obrigaram, enfim, conseguiram aprovar a extinção de várias fundações. Bom, o que está acontecendo? O Ministério Público de Contas entrou com uma cautelar no Tribunal de Contas do Estado pedindo para parar todo esse processo de extinção. Por quê? Porque, o governo não apresentou um plano de extinção. O governo não apresentou os cálculos do quanto ele iria poupar com a extinção, com as extinções. E o governo não apresentou um encaminhamento para onde ele ia direcionar
as atividades que as fundações exercem. Por exemplo, uma próxima aqui, a Fundação Zoobotânica cuida do zoológico. Se tu extinguir a Fundação Zoobotânica, quem é que vai cuidar do zoológico? Solta. A Metroplan, por exemplo, ela cuida... Não, eu estou dizendo só isso. Eu estou dizendo... Tem outro parque ali Estou dando um exemplo mais. Senador Dutra. A mesma coisa a Metroplan. A Metroplan cuida de toda vamos dizer assim, a gerência do sistema de transporte coletivo metropolitano. Né? Quem é que vai cuidar disso na ausência da Metroplan? Né? O governo até hoje não definiu. E olha que nós estamos em junho. Isso foi a extinção. Mas não junho do primeiro ano de mandato. Não. Quando o FINC fala, ele cobra. Nós estamos cobrando em quantos anos? Pois é. Mas e aí a mesma coisa aconteceu agora. Quer dizer, ele encaminhou esse plebiscito. E aí eu, na verdade, queria falar uma coisa bem clara, assim, porque eu sou um deputado desta cidade, eu devo obrigações para esta cidade, e eu quero que a comunidade aqui saiba, nós somos contra a privatização. Nós somos contra por dois motivos principais. Primeiro, porque é importante que o Estado mantenha empresas públicas, né? Empresas que dão lucro, todas as três dão lucro, todas as três, e são empresas que, inclusive, não recebem dinheiro do Estado. Elas passam dinheiro para o governo do Estado. Retornam dinheiro. Às vezes eu tenho ouvido assim, o governo falando, o governo não tem dinheiro para investir em segurança, mas tem que investir na CE. Não, a CE foi criada em 1943 e desde 1943 o governo não pega um centavo do orçamento do Estado e coloca na CE. Ao contrário, ele tira dinheiro da CE e coloca para dentro do orçamento do Estado. Ele se apropria dos lucros da companhia. E a Corsan? Desculpa interromper. A Corsan também, durante muitos anos, o governo apropriou dinheiro. Nos últimos anos... Ela dá lucro? Dá lucro. Nos últimos anos, ao menos no tempo que eu fui presidente, nós tínhamos um acordo de que o governo não retiraria o dinheiro que a Corsan, do lucro da Corsan, para que a Corsan pudesse reinvestir isso em melhoria do sistema de abastecimento. Não, fica enforcado. Exatamente. Então, a primeira razão é que essas empresas, elas dão lucro para o Estado e não custam nada para o governo do Estado. Segundo, porque é inócuo privatizá-las. O secretário de Fazenda, outro dia, deu uma entrevista no jornal Valor Econômico e ele dizia que a expectativa com a privatização era arrecadar em torno de 3 a 4 bilhões de reais com as três empresas, CE, Sulgás e CRM. Bom, 4 bilhões é o que o Estado do Rio Grande do Sul perde todos os anos por conta da Lei Candir. Então, um ano de Lei Candir que a gente consiga ressarcir é o mesmo valor da venda dessas estatais. E vender as estatais, tu até vai ter esse dinheiro durante o primeiro ano, mas depois não vai ter mais. Mas, então, Tarcísio, a Fundação Piratini e a Fundação Zoobotânica, por exemplo, elas davam prejuízo. E daí? Vai dar onde? Mas é curioso, porque, na verdade, essas empresas, essas fundações, todas as fundações extintas, elas representavam algo como 0,16% do orçamento do Estado. 0,16%. Isso aqui. Então, era uma fração tão pequena. E agora, o que acontece é que, como elas são fundações públicas, elas não podem demitir os funcionários que já estão estáveis. Perfeito. Então, a maior parte dos funcionários destas fundações não poderão ser demitidos. Aí tu extingue a fundação e faz o que com os funcionários? Fica com eles, né? Uma pergunta... Então é uma coisa completamente descabida, quer dizer, é um governo destrambelhado, não, e no caso, tu é da cultura, tu extinguir a Fundação Piratini é muito ruim para a cultura. É ruim, claro. É ruim demais para a cultura. Eu queria uma pergunta, eu tenho uma dúvida, Tarcísio. Esse governo, aí o Sartori, ele aumentou a alíquota do ICMS da energia elétrica e também das comunicações de 25% para 30%.
cada cidadão aí que paga a sua conta de energia ou de telefone, tanto faz móvel ou fixo, ele paga 30% de ICMS. Esse ICMS pago para a CE, ele é transferido para o Estado? Claro, é 100% transferido. Na verdade, imposto estadual. Esse é um imposto estadual, é um bem, não é IPI. É um bem pois do essa governo. É a pergunta. É um bem do ele governo. Ele não retém esse imposto? Não. Ele transfere. Transfere igual a qualquer outra empresa. Aliás, na verdade, uma empresa pública como a Corsan, quando a Corsan, por exemplo, atrasava o pagamento de um imposto, e às vezes atrasava, ela era multada. Como mas aqui no Novo Hamburgo tinha um prefeito que não pagava nem energia elétrica não é o meu caso. Não, foi antes. 5 minutos para terminar o nosso programa, já vamos para o nosso ponto final sobre todos os assuntos que a gente conversou hoje. Assuntos importantíssimos, interessantíssimos, com toda certeza os nossos telespectadores devem ter gostado muito, estão gostando muito desse debate político, de uma certa forma, nessa noite de hoje. Fink, teu ponto final. Vamos falar sobre a saúde de novo, não? Posso falar aqui, eu tenho assunto para falar hoje, mais uma noite, mais um dia inteiro. Nós temos muitos problemas na área da saúde. E nós temos que falar, nós não podemos... não, fala uma vez e nunca mais fala. Não, é assunto do dia também, amanhã. Por quê? Porque amanhã vai ter gente na fila às 4 horas da manhã. Esperando uma ficha. E pode morrer de novo lá dentro. E nós vamos falar? Vamos falar sim. Eu vou falar. Pode ter problema amanhã vai ter problema na segurança de novo, nós vamos falar. Vai ter problema na escola, vai ter, nós vamos falar também. Então, esse assunto sempre é pertinente. Eu tive hoje conversando com o deputado Lara na Assembleia, até para medir assim a situação do Rio Grande do Sul. Nós somos numa situação muito ruim economicamente no estado do Rio Grande do Sul. Outros estados vizinhos aí, como Santa Catarina, não está falando em crise. Estão falando em crise sem o S. É CRI, é trabalho. Trabalha mais e não aumenta o imposto, diminui o imposto, diminui as alíquotas, como Santa Catarina fez, como São Paulo fez para alguns produtos também. Aqui se aumenta o imposto. Se acha que vai resolver a situação econômica do Estado, aumentando a alíquota dos impostos. É pior, as pessoas só negam mais. Então eu estive conversando com o deputado Lara hoje para ter uma noção disso, está bem complicado. E hoje à noite eu acompanhei aqui o deputado federal João Derli. Ficou de vir aqui no programa, hoje, mas não deu tempo porque ele teve que ir a São Leopoldo e vai vir num dia aqui. João Derli é uma pessoa maravilhosa, está aqui fazendo palestras dentro das academias de lutas, aí, dizendo da importância do esporte dentro da educação. Eu acho que tem que se falar isso também dentro da educação, o quanto é importante o esporte. Infelizmente, nós falamos aqui com o Pet também já, que Novo Hamburgo terminou com o programa segundo tempo. A Prefeitura de Novo Hamburgo terminou com esse programa, mesmo sendo considerado o terceiro melhor do Estado. O melhor programa desenvolvido no Estado do Rio Grande do Sul, do segundo tempo, terminaram. Esse governo que está aí, a prefeita Caxias, terminou. 2 minutos para terminar o nosso programa. O que tanto é importante o esporte, e esses assuntos todos são palpitantes. Quero mandar um abraço à nossa telespectadora lá aqui de Estância Velha, que tem mandado muitos recados. Não consigo falar aqui tudo, Malvino. Desculpe, mas em outro programa, com certeza... Falando eternamente, vai ser disponibilizado para você também. Tá bom. Tarcísio. Eu, na verdade... Me permita uma correção. Pois não. Como o membro mais qualificado, ele encerra, então, por gentileza. Isso eu acho que... Tá bom. Compete. Rapidamente, eu acho que o episódio que deu é para ser pensado e que a gente fala é o distanciamento. Essa é a minha mensagem. Quanto ao esporte do Fink, eu queria lembrar que desde 85 eu organizava provas aqui estaduais na cidade de Novo Hamburgo, e foi até 2008 quando também encerraram. Então eu fiz 18 anos organizando provas aqui e 19 anos na cidade de Osório, e aqui infelizmente também fui barrado e isso acontece. Então eu também tenho essa experiência. Um momento de reflexão, um momento de aprendizado com o que aconteceu. Nem tanto ao mar, nem tanto ao rochedo, e é um momento de reflexão para que os nossos filhos tenham um contato maior com a realidade, seja lá em cima, seja lá embaixo. Nós precisamos de todos
para esse Rio Grande, para essa Novo Hamburgo, para esse Brasil que a gente gostaria que tivesse ainda enquanto nós estivéssemos vivos. Beleza. Tarcísio, deu ponto final? Na verdade, eu só quero agradecer essa oportunidade de ter estado aqui essa noite, agradecer aos telespectadores que participaram do programa, dizer que o tema que o Copete trouxe, de fato, é um tema bem importante e bem circunstancial, né? Enquanto que o FINC traz aqui são temas mais permanentes, mas, de fato, foi um programa bem polemizado, uma polêmica forte, e acho que o que nós queremos aqui não é atirar pedra nesse ou naquele. Na verdade, nós temos que aproveitar todas as possibilidades para tentar crescer, para tentar superar as dificuldades que nós vivemos e que nossa cidade vive, que nosso estado vive, que as pessoas vivem. E aí, seja o caso da escola, seja o caso da saúde, a nossa expectativa é de que isso tudo ajude a gente a superar. Muito bem. Nesse dia 1º de junho, depois de tudo que nós falamos aí, que coisa boa. Quando é que é 1º de junho foi o dia da liberdade de imprensa, tá aí, ó, o dia da imprensa. E nesta semana nós temos a liberdade de imprensa. Que coisa boa que nós podemos falar sobre todos esses assuntos aqui, com essa liberdade de poder dar a sua opinião. O Estação Hamburgo agradece a participação de você, telespectador. Agradeço ao Carlos Fink, Tarcísio Zimmermann, sempre com boas matérias aqui, sempre fazendo cálculos aqui junto com a gente também. Copete, muito obrigado pela participação de hoje. Canísio, Ivan, Dejair, nossos telespectadores, o pessoal que está aí ligado com a gente então. Estação Hamburgo fica por aqui. Amanhã, 21 horas, mais uma edição do nosso programa semanal Estação Hamburgo. Tchau!